Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse recolhimento, no ano jubilar, estamos refletindo sobre a virtude da esperança e seu papel transformador na nossa vida e na sociedade. Antes de falarmos das consequências comunitárias, sociais da esperança, é preciso voltar o nosso olhar para a dimensão mais profunda da esperança, que é a esperança na vida eterna, na comunhão plena com Deus. Então, esse é o coração da esperança cristã, que não se limita ao aqui e agora, mas nos projeta para a plenitude da felicidade diante de Deus, na presença divina. Então, a vida eterna é o fim último da esperança e é o grande horizonte que ilumina a nossa existência. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, a vida eterna é a comunhão perfeita com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, os anjos e todos os santos. Não se trata de uma simples continuidade dessa vida, é uma vida diferente, é uma vida com Deus, é uma participação plena da própria vida de Deus. E essa promessa, a promessa da eternidade com Deus, é a razão pela qual não nos deixamos vencer pelo desânimo. São Paulo nos exorta: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, viver com os olhos postos, fixos na promessa da eternidade. Agora, essa promessa da eternidade, é bom deixarmos claro, não é só uma promessa de um futuro distante, mas essa promessa molda o nosso dia a dia, as nossas escolhas, as nossas atitudes no presente. Essa crítica que às vezes fazem, que é uma crítica falsa à igreja, que nós estamos pensando na vida eterna e descuidamos da vida nesse mundo, né? É totalmente falsa, porque o cristão tem muito claro que para alcançar a vida eterna, ele precisa cumprir a sua missão nessa terra, corresponder às graças de Deus no dia a dia. São José Maria é tão claro em dizer: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada instante, faz o que deve, está no que fazes. A gente tem que corresponder à graça de Deus a cada momento. E a promessa do céu nos anima a lutar. Algo bom para a gente pensar é: qual é o ponto que eu tenho que crescer em santidade nesse ano jubilar? E que eu preciso fomentar a esperança para crescer nesse ponto. É muito importante para nós meditarmos nos novíssimos. Muitas aqui já fizeram um retiro do Opus Dei. Sempre tem a meditação sobre os novíssimos. Quem são os novíssimos? As últimas coisas que nos acontecem, as coisas novas, que é a morte, o juízo, né? o purgatório, o inferno e o céu. Claro que a gente pensa mais no céu, né? Mais a esperança do céu. Mas é bom meditar. Até para fomentar a esperança, muitas pessoas meditam nas segundas-feiras na realidade dos novíssimos. Porque parece que a semana já entra num outro clima. Porque eu lembro que a minha vida
não é só aqui na Terra, né? Tem uma realidade transcendente, uma realidade com Deus. E é bom meditar no céu. No céu nós contemplaremos Deus face a face, e essa visão beatífica será uma plena realização de todos os nossos anseios, de nossos desejos, de bem, de amor, né? Aquela frase tão conhecida de Santo Agostinho: fizeste no Senhor para ti, o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. E depois a confiança em Cristo, que disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Como é bom pensar assim, o meu lugar está preparado lá no céu, né? Meu cantinho está lá. Né? Claro que eu tenho que caminhar, eu tenho que chegar lá, eu tenho que ser o santo que Deus deseja que eu seja, né? Porque no céu eu serei santo. Mas meu lugar está reservado, né? Se eu corresponder às graças de Deus, e a graça de Deus não falta, para que daqui até o fim da minha vida eu seja santo. Pensar nos novíssimos também leva a pensar no juízo particular. Se eu não me engano, é Santa Faustina que diz: o tempo nesse mundo é o tempo da misericórdia, né? Que Deus nos procura, nos resgata, envia sua graça, promove novas conversões. O juízo é o tempo da justiça, né? Então, que também a justiça vai se cumprir. Cada um vai receber o que merece. Claro que para nós cristãos, como dizia São José Maria, Jesus não será o juiz no sentido austero da palavra, mas simplesmente Jesus, né? Aquele com quem nós falamos, com quem nós convivemos, para quem entregamos a nossa vida como cristãos, né? Então a gente não tem que ter medo do juízo se estamos vivendo uma vida boa. Para prepararmos o juízo, há uma prática de piedade que é muito importante, que é o exame geral, o exame de consciência à noite, que vemos cada dia com Deus. A gente não vai ter surpresa no dia do juízo, né? Porque cada dia eu estou vendo com Deus, recomeçando, lutando, pedindo perdão a Deus pelas ofensas daquele dia. O tema também do juízo final. O juízo final não é o nosso particular quando a gente morre, mas no fim dos tempos. Que Deus quer que o mundo todo seja julgado e que a gente veja que o mal não prevalece. Nem sempre a justiça se faz na terra. Há muitas pessoas que fazem mal, parece que se dão bem aqui na terra, mas não se dão bem. E todo mundo vai ver que não se dá bem. Né? Que o bem vence, né? Pessoas que passaram por uma vida difícil, mas uma vida de amor, de esperança, a gente vai ver o céu delas. Como a justiça vai ser declarada para todo mundo. Então pensar no juízo final, no fim dos tempos, e no céu, nos faz lembrar que a nossa eternidade não é solitária, que nós estaremos com todos os santos. Até a definição da vida eterna é assim, com Nossa Senhora, com os anjos, com os santos, além da Santíssima Trindade. E essa comunhão nos motiva a viver em unidade com os nossos irmãos na fé, esperando o céu. Também nos anima a cultivar a devoção aos santos. Ler a vida dos santos é algo que nos anima tanto, né? Pelo menos a mim me anima, né? Fala, puxa, como ele imitou a Cristo, como ele levou uma vida boa, como teve dificuldades, enfrentou as dificuldades e chegou lá, né? E hoje é santo, né? Eu também posso. Vamos lá, nos anima, né? Então, ler a vida dos santos e recorrer aos santos, né? A intercessão deles. São José Maria Escrivá dizia: um grande amor te espera no céu, sem traições, sem enganos, todo amor, toda beleza, toda grandeza, toda ciência, e sem enjoar, saciar-te-á sem saciar, né? Também a vida eterna é fonte de consolação para nós que já perdemos alguns parentes, né? Perdemos não, é modo de falar aqui, né? Porque nós ganhamos, né? De certa forma, quem vai para o céu ganha.
né? Mas a gente não vê eles por enquanto. Também a gente tem a esperança de um dia voltar a vê-los. E é bom fomentar essa esperança. E rezar pelos nossos entes queridos e oferecer indulgências por eles. Nesse ano está muito claro que as indulgências, além de lucrarmos para nós, podemos lucrar pelas almas do purgatório. E às vezes oferecer por elas. Principalmente se já lucramos algumas no ano, né? Porque tem algumas que podemos lucrar, né? Oferecer algumas pelas almas do purgatório. Bem, passemos agora ao aspecto comunitário e social da esperança. Então, o jubileu nos recorda que o mundo precisa viver em paz, que o mundo precisa ter mais esperança e que há muitos problemas no nosso mundo. Nós não somos ingênuos, né? E há muitas coisas para melhorar, para cuidar melhor. Os cristãos devem cuidar melhor de muitas coisas. Então a esperança não tem nada a ver com esse pensamento positivo. Pensa positivo, vai dar certo. Vai dar certo se a gente colocar os meios para que dê certo, né? As coisas vão melhorar. Depende. Podem piorar. Se a gente não coloca os meios para que melhore. Né? Então, uma chamada a agir, né? É uma virtude teológica, teologal, melhor dito, né? A esperança. O que nós esperamos? Primeiro, a santidade para nós, né? Que nós podemos ser santos e confiamos no amor de Deus, que está interessado na nossa santidade. Depois, que o reino de Deus se difunda, se espalhe. Claro que o reino de Deus, de forma definitiva, só no céu. Jesus mesmo falou, meu reino não é deste mundo. Mas esse reino vai se espalhando nos corações e no mundo, à medida que as pessoas se convertem, à medida que vivem na graça de Deus. E nós queremos isso, que o reino de Cristo se expanda e fazemos apostolado, aproximamos as pessoas de Deus. Nosso futuro será maravilhoso, sim, com a graça de Deus e com a nossa luta por corresponder a essa graça. Mas vamos tratar agora de vários âmbitos que o Papa recorda que é preciso cuidar melhor, né? Um dos temas que ele fala é da taxa de natalidade que está muito baixa. Ele diz que é um sinal de falta de esperança, que muitas pessoas não querem ter mais filhos porque estão desanimadas com a vida e pensam assim, como eu vou colocar um filho nesse mundo que está tão perdido, né? Vocês devem ter ouvido falar isso, né? Embora muitas vezes eu penso que é uma desculpa para o egoísmo de tanta gente, né? Que não é bem assim, né? Pode ser uma desculpa para a pessoa não ter que se gastar, e o filho é uma bênção de Deus, mas exige um sacrifício para cuidar deles. Então, mais do que um problema demográfico, que já passa a ser em vários países, na França estão animando para que tenha mais filhos, e não adianta, porque as pessoas estão egoístas, o problema é de mentalidade. Eu morei na Itália um tempo, quando estudei teologia, e tinha alguns vilarejos que estavam desaparecendo até, cidades fantasmas, porque não tem filhos. Bem, há vários outros tipos de problema, na Europa há muitos problemas desse tipo, e no Brasil está indo para o mesmo caminho, hein? Parece que a gente não aprende com o erro dos outros e faz o mesmo erro. Mas o problema é espiritual, é uma crise espiritual, né? Não veem que os filhos são uma bênção de Deus. Lá em Roma eu fiz uma matéria que eu achei muito bonita, que chamava Paternidade e Maternidade Responsável. Que o professor é um especialista em bioética. Ele gastou metade do curso dizendo que o filho é uma bênção de Deus e mostrando nas Sagradas Escrituras essa realidade. Aí teve até um aluno que reclamou, professor, quando o senhor vai entrar no tema mesmo da paternidade e maternidade responsável? Ele falou assim, eu já estou no tema. Se eu estou gastando meio curso para falar que os filhos são uma bênção de Deus,
É porque é muito importante isso, que vocês, como padres, futuros padres, ensinem para as pessoas que o filho é uma bênção de Deus. As pessoas estão perdendo essa noção. Inclusive, quando nasce alguém e eu mando uma mensagem, né, uma criança, eu digo: parabéns por mais essa bênção de Deus na sua vida, né? Para deixar claro o que o professor dizia, que o filho é uma bênção de Deus, né? E somos chamados a incentivar as pessoas de uma forma responsável, é claro, mas que se abram à paternidade e à maternidade, que tenham filhos, abraçar, não sei, a fecundidade como um dom e viver a generosidade no amor. O casamento está chamado a frutificar. Claro que pode haver motivos de peso para que se espace os filhos em determinadas circunstâncias, né? Mas o casamento é chamado a dar fruto. Bem, o Papa Francisco também pede que nós cristãos sejamos sinais de esperança para os doentes e os frágeis. E os doentes e os frágeis são destinatários privilegiados da esperança cristã, precisam de esperança. E pensemos que uma das obras de misericórdia é visitar os doentes, o outro é consolar os aflitos. E nós podemos ter atitudes de cuidar melhor dos doentes, na sociedade e na nossa família até, né? Como estamos nos dedicando aos doentes. Lembrar que Jesus dizia: tudo que fizeste aos menores dos meus irmãos, aos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, cuidar dos mais necessitados. São José Maria escreveu: criança, doente. Ao escrever essas palavras, não sentis a tentação de as pôr com maiúscula? Então, criança com C maiúsculo, doente com D maiúsculo, né? É que para uma alma enamorada, as crianças e os doentes são Ele, com E maiúsculo. São Deus, né? Então, cuidar das crianças, cuidar dos doentes. Das crianças, posso fazer a propaganda, que nós temos um clube, né, para crianças aqui, que dá muita formação. É preciso chegar cedo, hein? Eu dei aula num colégio, que é um colégio que o nível é um pouco melhor até do que a maioria dos colégios por aí, porque são famílias cristãs que colocam os filhos porque querem formação cristã nesse colégio. Então o nível é um pouco melhor do que está por aí. A gente vê cada coisa, mesmo assim, a gente leva cada susto, né? Uma vez eu dando aula para crianças de 10, 11 anos, as perguntas que me fizeram, eu fiquei chocado. De onde elas estão aprendendo essas coisas? O que elas estão vendo na internet? Diz que elas não aprenderam em casa, eu conheço os pais. Mas os pais descuidam, né, do cuidado com as crianças, do que elas veem, do que elas aprendem. E não basta estar num colégio que se diz cristão, né? Os pais têm que acompanhar. Então, cuidar das crianças, cuidar dos doentes. Aqui, há jovens que já fizeram visitas a hospitais, no Hospital da Caridade, né? Também no Centro dos Rapazes, eles fazem quinzenalmente até, visita ao Hospital da Caridade, né? A maioria é aluno de medicina, mas também tem outros que não são. Mas vão lá para levar um pouco de carinho, porque não vão resolver nenhum problema médico. Embora sejam estudantes de medicina, eles vão conversar, não vão atender. E um dos rapazes que foi me contou que um dos senhores que estava lá ficou comovido, né, quando viu jovens, né, indo no sábado à tarde visitar o hospital, e um deles falou: puxa, vocês podiam estar na praia, vocês podiam estar nas suas coisas, e vieram nos visitar. Aí ele comentou: eu acho que esse mundo ainda tem jeito. Né? Você vê que fomentou a esperança nele, né? Então a gente tem que cuidar. Nesses centros do Opus Dei também se cuida muito da juventude. E é muito importante que eles tenham um lugar em que aprendam os bons valores
e que tenha um grupo de apoio. Os jovens precisam muito de um grupo de apoio, porque às vezes o ambiente no mundo é tão ruim que a pessoa pensa, parece que eu sou de Marte, eu sou de outro planeta, né? Só eu que estou vivendo esses valores na minha casa, né? E encontrar um ambiente em que mais pessoas vivem é muito importante, né? Que eu não estou sozinho, né? E até peço ajuda nesse sentido. Nós ajudamos as senhoras e as senhoras nos ajudam também a fazer o nosso trabalho. Como? Divulgando o trabalho que fazemos com as jovens aqui nesse centro, né? Nos sábados à tarde temos aqui meditação semanal, né, para jovens, além de outras atividades culturais, esportivas, etc. Então, pode ser que as senhoras tenham filhas, né? Aqui esse trabalho de sábado é principalmente para os que estão no ensino médio e no começo da faculdade. Às vezes tem uma prima, tem uma parente, tem uma filha de uma amiga, né? Então podemos divulgar. E para as pessoas, a gente está ajudando, né? As pessoas a educarem. A educação é principalmente dos pais. E a gente leva cada susto, né? Porque às vezes, como a gente vê algumas meninas vestidas por aí, já dá para entender que não estão tendo a formação necessária. Não é verdade? Aqui vamos falar as coisas claras. Como se deve se vestir, com elegância, não como uma freira, né? Mas com elegância, né? Com pudor, né? E outras coisas mais. Não é só o tema da castidade, a gente ensina todas as virtudes cristãs. Cuidar dos idosos. O Papa Francisco diz, são guardiões da memória e transmissores da fé. E que muitas vezes na nossa sociedade estão marginalizados, estão valorizados como os tesouros de sabedoria e de experiência. Cuidar dos pobres. São José Maria recordava, os pobres, dizia aquele amigo nosso, quando São José Maria fala assim nos textos, aquele amigo nosso, eu conheço um amigo meu dizia, é ele mesmo, né? Para ele não falar eu, né? Então ele fala um amigo meu, né? Ele dizia, os pobres são o meu melhor livro espiritual e o principal motivo das minhas orações. Dói-me eles, e Cristo me dói com eles, e porque me dói, compreendo que o amo, que amo a Deus, e que os amo, né? Então, será que eu sinto dor pela pobreza, pelos pobres? É próprio de um coração cristão essa dor, né? Desculpa contar algo, pessoal. Há 2 dias eu tinha saído para fazer uma caminhada, que também a gente tem que fazer um pouquinho de esporte, né? E estava chegando em casa, e eu moro numa ladeira, então estava chegando, estava um calor, né? Nesse verão, eu estava suando, e tinha uma moça, uma senhora encostada no muro da minha casa, e com cestos, acho que ela é indígena, vendendo cestos e tal, né? Aí eu falei pra ela, tá calor hoje, né? Eu não tava vestido de padre, ela nem sabia que era padre. Porque eu fui fazer caminhada, né? Aí eu falei, tá calor hoje. Ela falou assim, demais. Eu falei, quer um copo d'água? Você agradeço. Aí fui pegar o copo d'água. Ela falou depois, o senhor teria algum resto de comida? Resto de comida, né? Eu achei tão forte. Eu falei, não, vou preparar um prato pra senhora, né? Então lá, esquentei lá no micro-ondas e dei a comida pra ela. Não estou me colocando como exemplo, eu falo, mas às vezes é duro, né, ver essas realidades. Este ano dá indulgência plenária às obras de misericórdia. Dá de beber a quem tem sede, dá de comer a quem tem fome. Né? Ao fazer isso eu também falei, se dá indulgência plenária eu também quero. Né? Então a gente pode também ganhar indulgência plenária. Claro que é mais importante ajudar as pessoas a se colocarem bem na sociedade. Eu lembro também de uma escola de hotelaria que era o capelão, foi o bispo lá, ele falava, o trabalho que vocês fazem aqui é impressionante, porque vocês não dão só o peixe, mas dão a vara e ensinam a pescar, né? Que é muito melhor isso do que simplesmente dar comida. Dá a oportunidade da pessoa crescer e ela mesma buscar o seu sustento. Bem, então,
Então, antes de concluir o recolhimento, gostaria de falar das indulgências plenárias que a gente pode lucrar. Primeiro, quais são as condições para ganhar a indulgência plenária? Uma obra que a igreja prescreve como obra que dá indulgência plenária, por exemplo, ir aos santuários determinados pela igreja. As catedrais de todas as dioceses são lugares para ganhar indulgência plenária. Também as igrejas jubilares, há uma lista que pode olhar no site da Arquidiocese, né? Itajaí tem Santíssimo Sacramento, tem a igreja Angelina, tem a igreja de Nova Trento, a paróquia do Sagrado Coração nos Ingleses. Até outro dia, falando com o meu amigo Padre José, que é pároco lá, eu falei assim: que inveja eu tenho do senhor. Ele falou: por quê? Eu falei: nesse ano o santo vai poder ganhar uma indulgência por dia. Porque ele vai rezar a missa lá todo dia, né? Então pode ganhar indulgência plenária todo dia. A gente pode ganhar uma por dia só, né? Só não, tá bom, né? Quem ganha uma por dia pode aplicar aos mortos, né? Muitas dessas indulgências. Então, primeiro é fazer uma dessas obras, que também as obras de misericórdia são. Depois, confessar-se sacramentalmente por ocasião dessa obra, da semana, né? A comunhão também, também por ocasião, não precisa ser no dia, embora muita gente prefere que seja no dia. Rezar pelo Papa. Então, rezar pelo Papa pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria ou qualquer outra oração. Muita gente gosta de rezar pelo Papa o credo, mas também não é obrigatório, né? A pessoa escolhe, mas rezar pelo Papa para ganhar indulgência plenária. E a última, que a gente nunca sabe se alcançou, que é ter aversão a todos os pecados. Às vezes a gente sabe que não alcançou, né? Porque a gente nota que tem apego algum, né? Mas a gente tem que pedir a Deus que nos dê essa aversão a todos os pecados. Então, então que nós aproveitemos muito essas graças especiais do ano jubilar, que ensinemos para as pessoas. Tem muita gente que não está sabendo, por isso que nós estamos fazendo um recolhimento hoje sobre isso, para que todo mundo que frequenta a obra esteja por dentro, né, do ano jubilar. E pedimos sempre a Nossa Senhora, que é exemplo de esperança. Nossa Senhora sempre esperou, mesmo quando Jesus tinha morrido na cruz, ela esperava a ressurreição, né? Um anjo tinha dito a ela que Jesus reinaria para sempre. Ela sabia disso. Ela sabia que Jesus ia ressuscitar, que a morte não tinha poder sobre Cristo. E ela que esperou, viu realizar-se aquilo que ela acreditou, que ela esperou, né? Por isso chamamos Nossa Senhora Esperança Nossa, né? É a nossa esperança, e também a advogada nossa, ela intercede por nós. Então colocamos nas mãos de Nossa Senhora os nossos bons desejos para esse ano santo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.